Pagamento do BPC a mais de um deficiente na mesma família. Finalmente uma mudança para a assistência social, algo muito bem-vindo. Hoje é dia 8 de novembro de 2019. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de informações. Eu sou Osias Júnior. Me acompanha nesse vídeo que eu vou explicar a mesma situação que já acontece na justiça há muitos anos e que agora parece que também vai ocorrer de forma administrativa dentro do INSS, sem a necessidade aqui de estar procurando a justiça. Mas antes eu quero pedir um favor, já se inscreve aqui no canal como forma de incentivo para que esse canal possa continuar ajudando as pessoas. Compartilhe nas redes sociais, já deixa o like e para receber os nossos vídeos todos os dias é só clicar no sininho das notificações. Já deixa o seu comentário para que a gente possa continuar fazendo os vídeos. Eu quero agradecer os comentários de incentivo deixados todos os dias nesse canal. Meu muito obrigado. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Hoje dia 8, como eu já disse, 8 de novembro de 2019 e tem novidades por aí. Mais de uma pessoa com deficiência convivendo em uma mesma família poderá ter direito de receber o benefício de prestação continuada, o BPC. Essa possibilidade é aberta por um projeto de lei de número 3.260 de 2019, que altera a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Então, portanto, pode ser alterada. A proposta foi aprovada nessa quarta-feira, dia 6 de novembro de 2019, na Comissão de Assuntos Sociais, o CAS, e segue para a Câmara dos Deputados, caso não haja recurso, veja bem, caso não haja recurso para análise no plenário. A aprovação da iniciativa foi recomendada pelo relator, o senador Romário, reconhece que a proposta repara uma injustiça da legislação ao reconhecer às pessoas com deficiência tratamento igualitário em relação aos grupos sociais vulneráveis, como por exemplo os idosos. Em muitos grupos familiares podem estar presentes duas ou mais pessoas com deficiência e a concessão do benefício de prestação continuada, aquele que não tem 13º, pode ser feita a uma delas. Ao elevar a renda familiar, pode inviabilizar a concessão do mesmo benefício a outras pessoas, uma vez que só pode haver uma quantidade de salário dentro da mesma casa equivalente a 1/4 de salário mínimo por pessoa, ou seja, toda a renda da família tem que ser dividida e deve equivaler a 1/4 de salário mínimo por membro da casa. Nesses casos, ocorre uma situação injusta na medida em que um membro da família com deficiência passa a depender do compartilhamento da renda de outro membro também com deficiência. É o que foi observado, no caso, pelo relator Romário, que apresentou esse projeto. O projeto é de autoria de uma senadora, Mara Gabrilli, de São Paulo, e determina que o benefício de prestação continuada recebido por qualquer membro da família em razão de deficiência não será computado para fins de cálculo na renda per capita que ampara a sua concessão. Então veja bem, o benefício de prestação continuada para a pessoa deficiente não entra no cálculo da renda da casa. É como se esse não pode ser somado à renda. É isso que eu disse no início do vídeo. Vou mostrar algumas situações semelhantes que já existem na justiça e se for aprovado esse projeto, a partir de agora a pessoa deficiente que receber o benefício de prestação continuada não vai poder contar como fonte de renda na hora de somar a renda da casa dessa família. A pretensão do projeto é equiparar, ou melhor, dar condições iguais à condição das pessoas com deficiência, das pessoas idosas,
para as quais a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, de número 8.742 de 1993, reconhece o direito individual ao benefício de prestação continuada, o BPC. É tão certo que o direito é pessoal que o valor não pode ser somado ao cálculo da renda familiar, que esse é o procedimento adotado no caso dos idosos, permitindo-se em toda razão o acúmulo de benefício, o recebimento do BPC por mais de um membro da família, como um idoso, por exemplo. Já existe essa situação. Algumas perguntas são deixadas nos comentários desse canal, perguntando se pode haver o acúmulo de benefícios. O que eu costumo dizer é o seguinte: vamos imaginar que existe um idoso que recebe um benefício de prestação continuada. Se o outro idoso tiver uma aposentadoria, um benefício com 13º, aquele perde o benefício de prestação continuada, porque ultrapassa a renda. Mas se o idoso recebe o BPC, o marido ou a mulher, o outro idoso, a esposa aí, ou o marido, pode também ter direito a acesso a outro benefício de prestação continuada, o BPC. Vamos colocar assim, é como se eles combinassem. Os dois não têm 13º, então podem haver dois benefícios de prestação continuada para idosos na mesma residência, sim, sem problema algum. O que não pode haver é um com 13º e outro sem 13º. Um amparo e uma aposentadoria juntos estoura aí, no caso, a renda familiar, no que se diz a pobreza, a pessoas que não têm condições. Porque aquela pessoa que trabalha, afere renda, pagou o INSS, não tem direito a acesso ao benefício de prestação continuada, porque tem condições, e esse é um benefício que não é para completar a renda, é para as pessoas que não têm absolutamente nada e estão em condição de miséria. A adoção da proposta representará um avanço na conquista, ou melhor, nas conquistas avançadas pelas pessoas com deficiência, pois sabemos que uma parcela expressiva desse contingente da população brasileira, o amparo social constitui como sendo a única fonte de renda dessa casa. Então, portanto, é a justificativa do projeto. Não pode, foi alegado ainda, foi elogiado a aprovação do projeto, dizendo-se que o BPC não pode constituir uma soma como renda familiar, é um benefício de uma pessoa individualmente. Uma pessoa deficiente vai ter que usar esse recurso exclusivamente para ela. Então, parabéns aí ao senador Romário pelo relatório, pela senadora Mara Gabrilli pela iniciativa. Todos foram elogiados no Senado e realmente é muito bem-vindo. Então, a partir de agora, assim como já acontece com os idosos, como eu expliquei, que um idoso pode ter um amparo e o outro idoso passar a ter direito ao amparo, havendo dois amparos sociais na mesma casa, agora as pessoas com deficiência, essa renda não vai ser mais somada no conjunto familiar. Então, podem haver mais de um benefício para pessoas com deficiência, ou seja, se uma pessoa tem deficiência na mesma casa, pode haver outro benefício para a pessoa com deficiência na mesma casa. É que esse é o projeto de lei que foi apresentado, foi aprovado e agora segue para votação, né? Pode seguir como sendo uma nova lei. É torcer para que seja aprovada essa nova lei, que se torne lei esse projeto. Já teve a primeira aprovação aqui. Agora eu vou explicar para você que é inscrito no canal, que eu trabalho com previdência contra o INSS desde 2005 e essa situação já existe na justiça há muito tempo. Se você procurar um advogado competente, um advogado bom, eu não sou advogado, eu presto serviços no escritório de advocacia, eu sou um auxiliar de escritório, eu acompanho só a parte administrativa. Então, portanto, eu ajudo muitas pessoas estudando caso a caso e vejo quando as pessoas realmente têm a necessidade. Veja bem, essa situação já acontece na justiça há muitos anos. Nós já ganhamos diversos benefícios de amparo social, inclusive com pessoas que recebem benefício com 13º. Vou explicar por quê.
Existem alguns casos em que a pessoa recebe, por exemplo, a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença ou mesmo um amparo social. Para nós na justiça, a primeira vez, ou melhor, o primeiro momento encontramos com o cliente teve o benefício de amparo social, o BPC, o benefício de prestação continuada, o da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, teve o benefício negado, indeferido pelo INSS, porque já existe renda dentro da casa, estourou ali, passou do número de renda que é possível. O que a gente faz? Eu pergunto, quais são as rendas dentro dessa casa? Numa primeira situação, se por exemplo a renda vem de um benefício para uma pessoa que está incapaz, que recebe, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, que tem 13º, essa renda não é contada, pois o benefício é pago a uma pessoa deficiente, uma pessoa que não tem condições para o trabalho, uma pessoa que está totalmente incapaz de exercer as suas atividades. Então, nós anulamos aquele benefício e conseguimos assim, na justiça, o amparo social, o BPC-LOAS. Então, portanto, na justiça já é capaz de não ser somado, por exemplo, a aposentadoria por invalidez. Assim como se a pessoa já tiver um benefício de prestação continuada, um idoso, e a pessoa com deficiência tenta o benefício e não consegue, nós também conseguimos na justiça não somar aquele benefício, mostrando que existe a necessidade. Então existem casos em que nós conseguimos. Vou falar sobre um segundo caso na justiça, para você que já ficou até agora no vídeo, já está deixando o like e compartilhando para ajudar outras pessoas. O segundo caso é quando a renda da família é maior, a pessoa é registrada, a renda da família é maior do que o exigido, os requisitos mínimos para ter acesso ao benefício de prestação continuada, que seria para quem não tem nada. Mas, veja bem, a pessoa gasta com remédios, gasta com tratamento médico, com a manutenção da casa, muito mais do que a residência, a casa ali, do que a renda da família. Tem algum caso, já citei algumas vezes aqui de Urânia, no interior de São Paulo, em que se ganhava R$2.000, isso há mais de 10 anos atrás, é um ótimo salário ainda, e é claro que juntando todo o grupo familiar, deu os R$2.000, aquela pessoa que tem uma doença, eu não vou falar a doença, mas uma doença muito complicada, que exige tratamento pelo resto da vida, uma doença muito, vamos dizer assim, a pessoa tem que ter um cuidado, vai ter que ter um tratamento pelo resto da sua vida, sujeita a medicação, é complicada a situação, e a pessoa não trabalhava e necessitava de cuidados especiais, mesmo estourando a renda familiar em mais de R$1.000, nós conseguimos ganhar na justiça, provando que aquela família gastava tudo que tinha e ainda mais com tratamento médico. Então, essa segunda situação, mesmo que a renda não se enquadre, se conseguir provar que gasta mais do que ganha com tratamento médico e remédios, vai precisar disso pelo resto da sua vida, é possível na justiça também conseguir o benefício de prestação continuada. Então, a primeira situação não conta os outros benefícios que são usados, mesmo que seja com 13º, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença. Na segunda situação, se tiver uma renda maior e gastar mais do que ganha, muito mais com tratamento médico, pode-se ganhar também. E a terceira e última situação que eu coloco para vocês, que nós somos capazes de conseguir na justiça, é essa apresentada, onde já ganhamos benefícios de mais de uma pessoa recebendo amparo social na mesma residência. Isso já é uma realidade na justiça há muitos anos. Mais de uma pessoa deficiente recebendo o benefício de prestação continuada na mesma família. Isso já é possível na justiça. Então são 3 situações que já acontecem. Quando se recebe um benefício com 13º, mas é exclusivo da pessoa, apenas para a pessoa, ele é pessoal, para necessidade da pessoa que não consegue trabalhar, não conta como renda. Quando se ganha mais do que os requisitos mínimos para ter acesso, mas se gasta muito mais do que se ganha com a manutenção da casa, principalmente com o uso de tratamento médico e remédios. E a terceira situação, que agora, se tudo der certo, vai se tornar lei, mais de um benefício de prestação continuada
quando se tem mais de uma pessoa com deficiência dentro da mesma casa. Isso já acontece há muitos anos e nós temos aqui ganhado muitos processos, graças a Deus, dentro desse escritório que eu presto serviço desde 2005. Situações que já ganhávamos na justiça, agora, se tudo der certo, também administrativo, dentro do INSS, vai haver a possibilidade de 2 pessoas com deficiência recebendo o benefício de prestação continuada. Tem uma última situação que eu não ia colocar aqui, que ela é muito mais complicada. Seria uma 4ª situação. Por exemplo, quando não é um benefício por incapacidade, mas é um salário mínimo. Por exemplo, o idoso ou a idosa, ali, o marido ou a mulher, consegue uma aposentadoria de um salário mínimo e o companheiro ou a companheira completa os 65 anos de idade e nunca recolheu o INSS ou não é o suficiente, alguma coisa assim, e ela tenta o BPC-LOAS. Nesse caso, como não é um benefício por, vamos dizer assim, incapacidade para o trabalho, por deficiência, um benefício que é exclusivo para aquela pessoa doente, é um benefício de uma aposentadoria por idade, com 13º, não se tem acesso ao BPC-LOAS, porque estaria estourando a renda, né? Mesmo que se for só o casal, tá metade do salário, tá meio salário, seria 1/4 de salário mínimo, né? É o que se diz o BPC-LOAS, para ter acesso. Nesses casos, nós tivemos alguns sucessos, sim, na justiça, mas como eu disse, também administrativamente dentro do INSS é negado, e nós fomos para a justiça e provamos que, como é idoso, precisa de cuidados especiais, porque já estamos numa fase da vida que precisamos de cuidar da nossa saúde, nós conseguimos reverter algumas situações, e mesmo não sendo um benefício exclusivo para tratar do seu problema de saúde, da sua doença, as pessoas, mesmo aposentadas por idade, mas veja bem, com um salário mínimo, ainda assim na justiça conseguimos reverter e conseguimos amparo social ao idoso, mesmo havendo um benefício com 13º que não era de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ou seja, exclusivo daquela pessoa. Alguns vieram até perder depois no futuro, com essas novas investidas do governo, quando for passar pelo cadastro único, viu-se que estava fora ali do requisito. Aí as pessoas me dizem, mas é um processo judicial. Olha, as pessoas se enganam quanto a isso. Se você ganhar um processo na justiça contra o INSS e no futuro vier a perder esse benefício, com uma avaliação nova, uma ideia nova do INSS, a justiça apenas concede o benefício, condena o INSS a voltar a pagar ou então começar a pagar o seu benefício. Quem administra não é a justiça, quem administra os benefícios é o INSS, ele é o responsável por pagar ou não o benefício. O que você pode fazer, se achar que está sendo injustiçado, perdeu o seu benefício, pode estar recorrendo novamente à justiça. Procure um profissional, procure um advogado próximo de você. Como? Procurando pessoas que passaram por situações semelhantes, por indicações. Tá? Cuidado, tá? Procure sempre pessoas que passaram por um processo. Só para você ter uma ideia, algumas pessoas perdem o processo na justiça aqui conosco, no escritório. Sim, porque nós não temos como garantir nada, porque você vai apresentar a documentação, o advogado é o caminho para apresentar a documentação na justiça, vai ter uma avaliação. Se você perder, o que nós podemos fazer é não cobrar nada. É uma ajuda até mesmo, porque em grande maioria são pessoas de baixa renda. Nós vamos ter trabalhado muito e de graça, mas temos a consciência limpa que ajudamos essa pessoa da melhor forma possível. Então o que fazemos se a pessoa não tem o sucesso, não tem o direito, e foi comprovado isso, nós não cobramos o trabalho, nada, viagens, telefones, muito trabalho do advogado não é cobrado. Agora, essas pessoas mesmo perdendo, pelo bom atendimento, elas ainda assim indicam o nosso trabalho para outras pessoas, porque elas têm consciência de que não foi o advogado que perdeu, mas sim você não tinha o seu direito. Então tenha consciência de que muitas vezes não é entrar na justiça que vai dar o seu direito. Você tem que ter o direito para buscar ele na justiça. Muito bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro de 2019. Depois eu volto aqui para a gente ter uma conversinha mais longa aí,
Deixa aqui sua dúvida nos comentários para que eu possa tentar fazer um vídeo para ajudar vocês, para que a gente possa entrar em discussão. Então, uma ótima notícia, benefício de prestação continuada, o BPC Loas, Amparo Social, aquele que não tem 13º, para pessoas que não têm recursos. Felizmente, foi aprovado, agora vai para a votação, um projeto em que mais de uma pessoa com deficiência na mesma casa possa receber o benefício de amparo social. Isso sim é uma evolução social, pois quem paga o benefício de prestação continuada, quem paga o amparo social, é você que recolhe o INSS, que paga o INSS por conta, é você que é registrado em carteira de trabalho, você que pagou o INSS, você está pagando para aquelas pessoas que não têm nenhuma condição. É a parte social, não do governo, mas da Previdência Social, a parte sua, você colabora com isso. Então, portanto, aquelas pessoas que fraudam o INSS estão fraudando você. Aquelas pessoas que recebem sem ter necessidade estão prejudicando você que paga o INSS. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.